no Salmo 46. Abra sua Bíblia comigo então, nesse texto da Palavra de Deus, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Aleluia. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio. Desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, aleluia. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vamos orar. Ó Deus, a Tua palavra é tão poderosa, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é libertadora. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que nesse momento Teu Espírito fale no nosso coração. Talvez nesse momento, pessoas atribuladas, passando por situações difíceis, por covas existenciais, por abismos profundos na alma, possam estar assistindo essa mensagem, Deus. Então, que de uma forma sobrenatural, o Teu Espírito age na vida dos meus irmãos, levando libertação e, sobretudo, a convicção do Deus de poder e de amor que o Senhor é. Obrigado por esse tempo precioso. No nome de Jesus. Amém. Querido, talvez você tenha acompanhado, como acho que acompanhou, os episódios do livramento que aqueles 33 mineiros chilenos receberam na última semana. E algumas coisas me chamaram muita atenção ao acompanhar os episódios de salvamento, como o próprio confinamento, aqueles mineiros viveram ali durante 70 dias naquela mina São José. E uma coisa que me chamou a atenção, e tem chamado a atenção da mídia de uma maneira geral, é a forma íntegra, melhor dizendo, a forma inteira, a maneira como aqueles mineiros, depois do confinamento de 70 dias, eles saíram daquela mina. E é tão interessante porque quando você vê as imagens, você observa que, sobretudo, quando o segundo mineiro, um homem chamado Mário Sepúlveda, ele sai, ele é resgatado daquelas profundidades. É interessante como que ele sai dali com uma energia, com um vigor, abraçando todo mundo, levando aquelas pessoas que acompanhavam aquele episódio a um verdadeiro êxtase de alegria por conta da vibração com que ele sai daquele tempo de confinamento. Queridos, é impressionante, mas o vigor, a energia, a força física até com que aqueles homens saíram daquele confinamento, daquele buraco, daquela cova, aquilo me chamou a atenção e eu acredito que tem chamado a atenção de muita gente por aí. E ao olhar para o episódio da mina São José, ao olhar para o texto que nós vemos agora no Salmo 46, eu entendo que algumas lições muito preciosas, elas podem ser extraídas tanto daquele episódio quanto da palavra de Deus que está sendo exposta aqui nesse momento. E são justamente essas lições que marcaram a minha semana, que eu queria poder compartilhar com você agora na Palavra de Deus. Senão, vejamos algumas lições práticas, tremendas, à luz do episódio ocorrido lá no Chile e da Palavra de Deus aqui nesse momento. A primeira lição que eu aprendi ao observar aquele episódio é que a complexidade da vida é a rampa de descida para as cavernas da angústia. Senão, pensa comigo,
fazendo uma breve análise da vida. Olha só, a gente, de alguma forma, quando você olha para a existência, você já vê um ar de complexidade. Heranças emocionais que nós carregamos, algumas heranças familiares que têm o poder de nortear a nossa existência. Para pensar, hoje já é sabido, e os psicólogos de alguma forma já tratam essa questão com muita tranquilidade, que coisas que você ouve ainda como feto no útero materno, isso já tem o poder de influenciar a nossa vida. Soma-se isso aos medos, aos anseios, às inseguranças que carregamos. Nós podemos entender que a vida, ela, por mais que tenha um ar de simplicidade, uma aparência de simplicidade, a vida, ela é complexa na sua essência. Aliás, eu ouvia um especialista sobre Minas essa semana falar uma coisa muito interessante. Ele dizia que a mineração é simples na aparência, mas complexa na sua essência. Eu ouso dizer nesse momento que da mesma forma a vida, ela é simples na aparência, porém complexa na sua essência. Para pensar comigo por um momento. A gente sonha no início da vida com um amor e uma cabana. A gente acha que se nós tivermos um amor e uma cabana, nós seremos felizes e seremos completos. Mas sabe qual é o problema? O problema é que com o passar do tempo, nós queremos pregar uma TV LCD 42 polegadas na parede dessa cabana. Queremos instalar um sistema wireless na casa para tornarmos a comunicação com o mundo exterior, o mundo do lado de fora da cabana, mais fácil, mais abrangente. Mais do que isso, a gente já logo de imediato procura fazer um puxadinho na cabana para que a gente possa colocar o carro que a gente comprou sem dinheiro para pagar as prestações e sem dinheiro para fazer o seguro. E com isso, os amigos chegam, os filhos chegam, e quer mais complexidade na vida do que a chegada dos filhos. Como vocês podem ver, embora a vida tenha uma aparência de simplicidade, na sua essência ela é complexa. E eu ouso dizer que é justamente a complexidade da vida que muitas vezes faz com que as provas cheguem para nós. É interessante porque parece que nós temos um desejo de tornar a vida cada vez mais complexa. E a gente busca cada vez mais mecanismos para que isso aconteça. Entramos em negócios que não deveríamos entrar, nos relacionamos com pessoas que talvez não devêssemos nos relacionar, fazemos coisas que trazem cada vez mais complexidade para a nossa vida. E queridos, não tem jeito. O problema é que com isso, essa complexidade vai aumentando e o potencial para os problemas vai aumentando. Porque olha só que coisa interessante, o que o próprio salmista fala. Ele diz assim dos versos 1 ao 3. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente aonde? Na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Sabe o que o salmista está dizendo? Há um grande potencial para que a vida se torne turbulenta. Há um grande potencial por conta dessa complexidade de que a vida se torne de alguma forma tumultuada. Por isso, eu ouso afirmar que a complexidade da vida é a rampa de descida para as cavernas de angústia que muitas vezes nós vivemos. Mas a segunda lição que eu aprendi essa semana é que se a complexidade da vida torna a cova inevitável, o melhor a fazer é estar sempre preparado. Porque senão, vejamos, olha só que coisa interessante, eu não tenho dúvida que o que fez com que aqueles mineiros ficassem 70 dias no confinamento, o que fez com que eles saíssem com todo o vigor ao final desse tempo, com que eles enfrentassem a escuridão, o confinamento num espaço de aproximadamente 50 metros quadrados, foi o preparo que esses homens tiveram para exercer aquela profissão. Eu não tenho dúvida, eles foram talhados para aquilo que eles estavam vivendo. Queridos, em nome de Jesus, entenda uma coisa nesse momento. Se por um lado as covas de angústia são inevitáveis, por outro lado, para que nós consigamos passar incólumes, inteiros, por essas experiências que a vida muitas vezes nos imprime, é necessário que nós nos preparemos para essas ocasiões. E sabe qual é a melhor maneira que nós temos de nos preparar para isso? Vivendo as disciplinas espirituais. Da mesma forma que o preparo tornou aqueles homens capazes de enfrentar aquele confinamento, eu não tenho dúvida que serão as disciplinas espirituais que nos prepararão para as adversidades da vida.
E aí, eu estou me referindo à leitura da palavra, à meditação no texto bíblico, à oração, ao jejum, à disciplina do serviço cristão, à comunhão dos santos. Todos esses são elementos fundamentais se nós quisermos ter algumas coisas muito bem arraigadas dentro de nós. Porque olha que coisa bonita, o salmista, ele fala, e aqui eu quero repetir para que você possa entender essa mensagem nesse momento, dos versos de 1 a 5. O texto da palavra de Deus fala assim, no capítulo 46, do Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Queridos, que coisa maravilhosa! O salmista tinha convicções arraigadas no seu ser. Ele sabia que Deus era o seu refúgio, era a sua fortaleza. Agora não tenha dúvida, as convicções do salmista só se deram por conta de uma vida de disciplinas espirituais, por conta de um compromisso com a palavra de Deus. Porque tem um detalhe, você só se fortalecerá, só estará cheio dessas convicções se você nutri-las diariamente, isso na sua vida. Agora, da mesma forma que o preparo foi fundamental para aqueles mineiros, eu não tenho dúvida também que a preparação espiritual será fundamental para que você passe pelas provas de angústia que muitas vezes nos sobrevêm. Porque quando eu olho para aqueles mineiros, o que eu vejo é uma coragem sem tamanho. E olha, eu sei que muitos de nós não teríamos a coragem, talvez a maioria de nós não teríamos a coragem que aqueles mineiros tiveram, mas não tenha dúvida que aquela coragem foi fruto de preparação. Meu irmão, quem tem coragem para poder viver os desafios da vida, nutra a sua vida, nutra a sua existência via disciplinas espirituais. Isso será fundamental para você.